Vamos lá, pessoal, para a nossa aula de tradução. Aqui eu estou pegando o slide, né, do início do capítulo, onde você tem aqui a representação de um gene, né, as duas cadeias de DNA, com os nucleotídeos complementares aqui. Aí você transcreve essa sequência de nucleotídeo numa fita de RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro ele é lido por um ribossomo para fazer um processo que a gente chama de tradução. Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver como que esse RNA mensageiro é lido, né, para determinar uma sequência de nucleotídeo e determinar uma sequência de aminoácidos, ok? Para que isso aconteça, tem que ter uma relação entre os códigos, né, as sequências de nucleotídeo com a sequência de aminoácido. Então, como que é essa relação? Isso aqui é uma tabela mostrando que cada 3 nucleotídeos a gente chama de códon. Esses códons, né, eles estão aqui no RNA mensageiro. Esses códons de 3 nucleotídeos, né, eles estão relacionados aos seus respectivos aminoácidos. Como nós temos 20 aminoácidos e 64, né, que é 3, são 3 bases, né, e 4 possibilidades, é 4 ao cubo, que dá 64. Como terminação nós temos 3 e início nós temos 1, que é a metionina, sobra 60. São 60 códons, né? 61, né? Porque o inicial usa o metionina. São 61 códons para 20 aminoácidos. Então é claro que o mesmo aminoácido vai ter mais de um códon. Note o seguinte, a maior parte das vezes você tem uma alteração, uma degeneração somente na terceira base. Olha aqui a alanina, ó. GCA, GCC. Percebe que o GC se manteve, ó? GCG, GCU, tá certo? Então, você tem códigos que sempre, né, sempre não, na maior parte das vezes é a terceira base que degenera, tá vendo? Somente para esses casos aqui, que você tem muitos códons para o mesmo aminoácido, é que você vai ter uma degeneração não só na terceira base, mas também na primeira e na segunda. Mas todos os demais, né? Então, nós temos aqui 1, 2, 3 aminoácidos só, que você tem degeneração na primeira e segunda base. Os demais, né, todos a degeneração é sempre na terceira, tá ok? Aqui é uma questão de como é lido, né? Veja, como são de 3 em 3, se ele não começar a ler no ponto certo, o que acontece? A fita de RNA mensageiro vai fabricar proteína diferente. Veja nesse exemplo, ó. Considere essa sequência aqui, ó, essa sequência, esses 3 nucleotídeos vai dar esse aminoácido aqui e assim por diante para cada uma das trincas, certo? Vamos considerar daqui até aqui. Só que faz de conta que, em vez de ele começar a ler aqui, né, ele começar a ler aqui nesse U, ó, tá vendo? O C tá de fora. Se ele começar a ler do U e continuar lendo de 3 em 3, percebe? Eu não mudei a minha sequência. A sequência é a mesma, ó, C, U, C, ó. C, U, C, tá vendo? C, U, C, tá vendo? A sequência é a mesma. Só que se em vez de eu começar a ler daqui, eu começar a ler daqui, eu já vou formar uma sequência de aminoácidos completamente diferente. E se eu começar a ler daqui, a mesma coisa. Então, isso é para você entender que é muito importante aonde ele começa a ler, para determinar quais aminoácidos serão codificados por quais trincas. Esse experimento aqui é só para mostrar que quando eles estavam decifrando o código, né, eles conseguiram fazer uma sequência de nucleotídeos, né, sintético, e você coloca aqui in vitro as enzimas necessárias, né, para executar o processo de tradução. Então você bota o ribossomo, e bota as enzimas, e bota todos os participantes, todos os personagens desse filme aqui, e consegue fazer a síntese da proteína dentro do tubo de ensaio. E aí você percebe que se é tudo U, vai formar tudo fenilalanina. Né? Vamos lá no código genético, olha lá. Cadê a fenilalanina aqui? Vai ser tudo com U. Tá aqui, ó, fenilalanina, tudo com U. Tá vendo? Tudo U só pode dar fenilalanina. Né? Mas eles apanharam muito quando muitas vezes você tem códons diferentes para o aminoácido. Né? Quando você tem códons, né, a degeneração do código, você não sabe, né, se veio de um ou se veio do outro. Né? Mas isso aí foi um trabalho que eles tiveram de vários testes, várias combinações, até conseguir montar essa tabela aqui, até conseguir descobrir. Né? Eles colocavam um, dava esse aqui, colocava outro, dava o outro. Aí eles foram montando essa tabela. Né? Mas quando você coloca um degenerado, né, você não sabe, né? Porque tanto esse quanto esse da arginina. A arginina veio desse ou desse, você não sabe. Né? Veja bem, aqui é para mostrar o RNA transportador. Ele é chamado, né, de folha de trevo. Por quê? Porque, embora ele seja uma fita simples, ele faz ligações convencionais, ele com ele mesmo. Também pode fazer não convencionais,
né, que são ligações que não são entre C, G e A e U, né? Nesse caso aqui a gente não tem. Né? A gente tem aqui as bases, né? E aí elas, devido a essas ligações com elas mesmo, todo RNA transportador vai ficar com esse formato, que é semelhante a uma folha de trevo, certo? E ele tem sempre numa extremidade um anticódon, que são esses três aminoácidos, esses três nucleotídeos aqui, que vão determinar, né, qual vão estar relacionados ao aminoácido que ele transporta, né? E por isso que você vai ter, do mesmo jeito que você tem a tabela de códon, né, você tem a tabela de anticódon. Quando o códon for GCA, qual vai ser o anticódon? CGU, ou seja, complementar ao códon. O anticódon chama anticódon porque ele é complementar ao códon. Qual que é o códon desse anticódon? No lugar do G, ele vai grudar no C, o A vai grudar no 1, o outro A vai grudar no U, certo? Então você tem aqui o anticódon associado a um aminoácido. Mudou o anticódon? Muda o aminoácido, certo? Aqui uma visão dele nesse esquema molecular, né? Visto de frente e visto de lado. E aqui o desenho que a gente usa para representar o RNA transportador, o aminoácido aqui em cima e aqui o anticódon. Aqui a fita estendida, né? Com a mesma cor das estruturas que estão aqui. Ó. Essa alça está de amarelo, tá vendo? Essa terminação aqui é onde tem o aminoácido, aqui é onde tem o anticódon, essa outra alça está aqui representada, né? São estruturas do RNA, certo? Mensageiro. Aqui para mostrar que tem dois pontos muito importantes na hora de formar as proteínas, né? Na hora de formar o aminoácido. De formar as proteínas através da sequência de aminoácidos. Veja, para cada anticódon, você tem que ter um aminoácido adequado, certo? Por quê? Porque toda vez que for esse anticódon, vai ter que ser esse aminoácido. Então, quem vai fazer isso é uma enzima, né? Nesse caso aqui, a tRNA sintetase triptofanil, porque vai pegar o aminoácido triptofano. Quando mudar o anticódon no aminoácido, muda essa enzima. E essa enzima está sendo representada por essa estrutura verde claro aqui, ou sei lá que cor que é essa, vou chamar de verde claro. Essa estrutura aqui, né, que está envolvendo tanto o RNA transportador quanto o aminoácido, ela que vai fazer o quê? Ela vai ela vai acelerar, né? Ela vai atuar, né? Fazendo com que essa reação aconteça e tenha essa ligação de alta energia aqui entre o RNA transportador com o seu anticódon e o aminoácido, né? Essa enzima vai acelerar essa reação, né? Vai permitir essa reação. Sem essa enzima aqui, o aminoácido não fica ligado ao RNA transportador. Então você tem o primeiro ponto importante do códon do código genético, né? Para fazer a sequência de aminoácidos. Primeira coisa para cada anticódon você tem um aminoácido adequado. E quem escolhe isso é o quê? É essa enzima. A enzima liga o aminoácido correto ao anticódon correto. E o segundo momento é quando o códon e o anticódon se encaixam. Porque eles se encaixam e na sequência o RNA transportador entrega o aminoácido para o ribossomo para ele fazer a proteína. Né? Então são dois pontos que não pode ocorrer erro. A hora que junta códon com anticódon e na hora que você faz a ligação, né, entre o aminoácido e o RNA transportador. Né? Então a enzima catalisa essa reação. Estava perdendo essa palavra, catalisa. Né? Porque a enzima catalisa a reação. Tá certo? Nessa imagem, nós temos aqui as fotos de quem faz esse processo de tradução, que é o ribossomo. Nós temos aqui a membrana do retículo endoplasmático e você tem ribossomos presos a ela, porque ele vai fabricar a proteína para dentro do retículo endoplasmático. Né? As proteínas que são fabricadas dentro do retículo endoplasmático são proteínas que serão, na maior parte das vezes, se não 100%, exportadas. Elas irão para fora da célula, certo? Já os ribossomos que estão aqui vão sintetizar no citoplasma, essas proteínas terão outro endereçamento. Na aula de hoje, a gente não vai trabalhar o endereçamento dessas proteínas, certo? Vai ter uma aula só para isso. Né, que é uma aula de transporte vesicular dentro da célula, onde a gente vai estudar o endereço das proteínas que estão dentro do retículo e as que são no citoplasma, certo? Por enquanto, você só sabe que tem ribossomo que faz proteína aqui no citoplasma e tem ribossomo que faz sua proteína e joga ela para dentro do retículo endoplasmático. Por enquanto é só isso que a gente vai anotar aqui. Mas tanto um quanto o outro, né, você vai juntar, vai formar a proteína, certo? Então, antes de chegar propriamente no ribossomo, a gente tem que ver a estrutura dele. Veja, todo ribossomo é formado de uma subunidade maior ou subunidade menor, ou subunidade grande e pequena. Tem que estar as duas funcionando. Cada uma dessas subunidades é formada por proteína e por ribossomo.
Veja, embora você tenha um número muito grande de proteínas, né, o RNA ribossômico corresponde à imensa maior parte do volume da proteína, do ribossomo. O ribossomo ele é muito mais RNA do que proteína, embora ele tenha um número maior de proteínas. O peso total dos ribossomos é bem maior que a proteína. Já a gente vai mostrar uma imagem 3D disso. Mas por enquanto, proteína, RNA, forma o ribossomo, sub-unidade menor, proteína, RNA, ribossomo, sub-unidade maior. Certo? Não precisa ficar decorando esses números, 3 RNA para tantas moléculas, isso não precisa, viu? Não vou pedir isso. Entendeu? Então aqui só temos um ribossomo. O que é importante você entender só é que existem dois tipos de ribossomo, né? Não só de ribossomo, como todas as enzimas, né, envolvidas no processo de transcrição, tradução e síntese proteica. Existem duas no mundo, né? Você tem as que são dos procariotos e as que são dos eucariotos. Elas são diferentes. E isso é muito importante, né? Isso é muito importante, que permite que você consiga fazer uma droga que atue na maquinaria genética e pare a maquinaria genética do procarioto sem que essa droga ataque a do eucarioto, né? Porque eles são diferentes que nós conseguimos combatê-los, os procariotos. Né? Se eles fossem iguais, como é o caso do vírus, por exemplo. O vírus, quando ele entra no teu corpo, ele usa o material genético, ele usa as enzimas do próprio eucarioto, da sua própria célula. Então, se você fez, por exemplo, um antibiótico que ataca a maquinaria genética de procarioto, o antibiótico não vai fazer nada no vírus. Por quê? Porque o vírus está usando a maquinaria genética do eucarioto. Por isso que antibiótico não funciona para vírus, né? Porque nós temos dois tipos de maquinaria genética, procarioto e eucarioto. E antibiótico só ataca procarioto, né? Não eucarioto. Os eucariotos, né, são diferentes dos procariotos. Aqui é só para mostrar o ribossomo, né? Subunidade maior e os sítios, né? Onde vão ocorrer as reações, né? Da síntese da proteína. O sítio A, aminoácido, o sítio P, peptídeo, e o sítio E de saída. Aqui você tem o desenho do RNA, subunidade maior, verde mais claro, subunidade menor, verde escuro. E esse vermelho, laranja e amarelo aqui, eles representam, né, a ocupação dos sítios E, P e A, né? Está sendo ocupado aqui, né? Ocupado não. Representa os sítios, né? Aqui onde vão acontecer essas reações, né? Os sítios E de saída, P, peptidilacil, A de aminoácido, que é onde vão se ligar, né? Os RNAs, o RNA mensageiro vai passar por aqui, vai se prender aqui o RNA transportador, e o RNA transportador vai sofrer as reações de deixar o aminoácido aqui, então vai ter uma reação química e várias aqui, a gente já vai entender esse processo. Aqui é só para mostrar a estrutura, certo? Então aqui são representações desses sítios, E, P e A, né? São essas representações, o RNA está ligado neles, né? E em cores diferentes para você saber a posição, só isso. Aqui mostrando, olha só a proteína, é só isso aqui, ó. Tudo isso aqui é RNA, subunidade maior, subunidade menor, tá vendo? Por isso que, embora você tenha um grande número de proteínas, o ribossomo em si é muito mais representado pela ação do próprio RNA, né? Bom, aqui então a gente vai mostrar como começa o processo de tradução. Primeiro, interessante é que você não tem a subunidade maior e menor juntas assim, a não ser durante o processo de tradução. Antes de iniciar a tradução, como a gente está vendo aqui, como vai iniciar, você tem a subunidade menor separada da subunidade maior. Os dois estão ali no citoplasma, né, de bobeira, passeando. Quando a subunidade menor encontra os fatores de transcrição e um RNA transportador que tem o aminoácido metilamina, esses dois se ligam a ele e aí ele se liga ao DNA. E aí ele começa a correr o DNA aqui e começa a olhar para o DNA, entendeu? A hora que ele achar o anticódon, que é o anticódon do metilaminina, né, ele se encaixa, tá vendo? Ele se encaixa e aqui solta o fator de transcrição e quem vem no lugar? A subunidade maior. Tá vendo? A subunidade maior se encaixa, né? E você tem aqui o início do processo de tradução. Aí começam a chegar os aminoácidos, né? E começa a ocorrer o processo de tradução. Então, o primeiro aminoácido de todas as proteínas sempre vai ser metilamina, porque sempre vai se dar dessa forma o processo. Fator
de iniciação, se junta, né, se conecta a solubilidade menor, o RNA transportador com metilanina se conecta também, ele se conecta ao DNA e ele começa a rodar o DNA aqui, começa a deslizar pelo DNA. Quando encontra o códon correspondente ao anticódon para o aminoácido metilanina, né, o fator de transcrição se solta, a solubilidade maior chega e dá início então ao processo de tradução, que é o que a gente vai ver agora. O processo de tradução a gente pode resumir assim, ó, em 4 etapas, né? Chega, liga, anda e sai. Então vamos lá. Chega, ou seja, primeiro você já um processo já está aqui, ó, já tem aminoácido pronto aqui, você já tem aqui o RNA transportador, aí chega um RNA transportador novo que o anticódon encostou no códon aqui e foi complementar. Certo? Então quem determina qual será o próximo aminoácido, né? Depende do que? Do códon que o RNA transportador tem aqui, do RNA códon que o RNA mensageiro tem, vai encaixar no anticódon do RNA transportador. Se eu mudar o códon do RNA mensageiro, será outro RNA transportador que virá. Então quem vai determinar se veio 1, 2, 3, se aqui é o 4, o 5 ou 6, e qual é o próximo, é o que? É a sequência de trincas de códon, que é complementar ao DNA. Então, a primeira etapa é chega. Por quê? Porque o aminoácido chega e se liga ao seu códon, né? O RNA transportador chega e se liga com o seu anticódon, se liga ao códon, certo? No segundo momento, liga. O que é o liga? Esse aminoácido que está solto, ele vai fazer uma ligação peptídica aqui, ó, vai se prender, tá vendo? Se prendeu a cadeia polipeptídica, certo? No terceiro momento, ele anda. O que é anda? A subunidade, né, grande se movimenta. Quando ela se movimenta, a posição que cada RNA transportador ocupa no sítio muda. Né? O RNA está preso aqui no códon com anticódon, quem muda é a parte de cima. Quando muda a parte de cima, os sítios mudam. Então, esse RNA aqui vai cair na onde? No sítio E de saída. Ele está pronto para sair, tá vendo? E quando é que ele vai sair? Quando que ele vai sair? Quando a subunidade menor também andar. Quando a subunidade menor também andar, dá um chute nele, fala tchau, entendeu? E a gente volta aqui, né? Pronto para começar de novo essa etapa aqui, ó. A próxima etapa é o quê? É o chega, então a gente já vai para cá, ó. Esse aqui é o mesmo desse aqui. Então você tem chega, o aminoácido, códon com anticódon, liga, ligação peptídica do aminoácido novo à cadeia polipeptídica, aqui, ó, a ligação é essa aqui. Anda, a subunidade maior anda, fazendo com que esse RNA transportador que já liberou o aminoácido, esse RNA transportador, venha para o sítio de saída. Quando a subunidade menor andar, ele sai. E aquele que estava no sítio A permanece aqui. Aí o sítio está aberto, chega o novo, aí chega, entendeu? Aí repete. Então sempre chega, liga, anda, sai. E para quando termina, né? Quando é que para de fazer isso aqui? Agora a gente vai ver. Quando termina. Quando o códon aqui, ó, perdão, aqui, ó, UAG. Quando esse códon for UAG, lembra os códons de terminação? Aqui, ó, terminação, ó. Sempre que for UAA, UAG ou UGA, que são chamados códons de terminação, sempre que forem esses caras, o que vai acontecer aqui? Quando chega esse cara, não tem nenhum RNA transportador com anticódon para ele. Muito pelo contrário, o que vai vir aqui é uma enzima que se chama fator de liberação. Essa enzima se prende aqui. Quando essa enzima se prende aqui, né, que é o fator de terminação, acontece que ela facilita a ocorrência de uma reação para fechar a cadeia aqui, para fechar isso aqui. Acontece essa reação de liberação da cadeia. Tá vendo? E a cadeia polipeptídica se libera. Quando a cadeia polipeptídica se libera, todos os outros componentes se liberam na sequência. Em seguida, após a liberação, né, que é uma reação que utiliza água para formar a terminação COO. Então toda a proteína começa pela terminação NH2 e termina na terminação COO, ácido carboxílico, aminoácido. Todas as proteínas começam com a terminação amina e terminam com a terminação ácido carboxílico. Aí você tem uma água aqui para formar essa reação, para deixar o terminal C-OH, que é um ácido carboxílico da química orgânica. Isso aqui é um ácido carboxílico, isso aqui é um grupamento amina. Certo? Feita essa reação aqui catalisada por esse fator de liberação, todo mundo se solta aqui e está todo mundo pronto, preparado para começar tudo de novo. Ok? Aqui é para mostrar que num RNA
de procarioto, né, você tem um RNA só fabricando proteínas diferentes, porque você tem um iniciador aqui, né, aqui outro, aqui outro. Então o ribossomo daqui vai traduzir esse RNA aqui nessa proteína, esse daqui nessa, esse daqui nessa. Você tem aqui os chamados sítios de iniciação, né? Então você tem num RNA só 3 proteínas dessa forma, no procarioto, certo? E aqui mostrando os polissomos. O que são os polissomos? O que acontece aqui é o seguinte, que quando você tem um RNA aqui, você tem um ribossomo que se prende a ele, ó, aqui a G ele começou, formou aqui, à medida que ele vai andando, que ele vai lendo, né, os códons, ele vai produzindo a cadeia polipeptídica. Por que esse aqui está maior que esse? Porque esse aqui, ó, já leu daqui aqui a mais. Aí ele andou daqui até aqui, aí leu mais um pedaço, aí produziu mais um pouquinho de cadeia polipeptídica, mais aminoácido. Ele leu mais essa sequência aqui de nucleotídeos, então ele produziu mais essa sequência de aminoácidos, e assim por diante, né? Até chegar na terminação e ele libera. Aqui é uma fotomitografia de um polissoma, certo? Então, é isso aí, pessoal.